Olá, olá, namastê, namastê. Hoje nós vamos falar então do nosso último encontro, nossa última aula desse curso que nós criamos para desenvolver um pouco mais do yoga, desmistificar algumas questões relacionadas ao yoga também. Vamos começar compartilhando a nossa tela de hoje. E o nosso último encontro, ele vai falar sobre o nosso sistema digestivo, é a nossa última programação que nós vamos ter com vocês então. Vamos lá, só um pouquinho. Aí. Então aqui está, gente. Características então do nosso chamado sistema digestório e alguns tópicos sobre nutrição. Não tem como a gente não abordar um pouco das questões ligadas aos aspectos da nutrição, quando falamos, obviamente, também do nosso sistema digestivo, ou sistema digestório, né? Que seria o nome mais moderno a respeito dos sistemas de um modo geral. Segundo a nova nómina anatômica, que já tem bastante tempo, tá? Coisa de mais de 15, 20 anos, houve uma série de mudanças e alguns nomes relacionados tanto aos sistemas como a algumas estruturas celulares de um modo geral. Por isso que a gente chama hoje em dia de sistema digestório, uma das partes, portanto, que temos a respeito da fisiologia do nosso sistema como um todo. O sistema digestivo, ou o sistema digestório, ele é composto, portanto, por uma série de elementos que tem como objetivo principal transformar macromoléculas orgânicas em moléculas que possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Como assim? Então, é pegar proteínas e transformar as proteínas presentes na nossa comida em unidades básicas, que no caso das proteínas seriam os aminoácidos. É pegarmos as gorduras e transformarmos elas em ácidos graxos e álcool, ou glicerol, né, que é o principal álcool presente nas gorduras de um modo geral. É transformarmos os carboidratos, ou especialmente os carboidratos maiores, como os polissacarídeos, nas suas unidades básicas, que seriam, neste caso, os monossacarídeos ou as oses. E assim a gente absorve esses elementos no nosso trato digestório. Água, sais minerais, vitaminas não precisam passar por nenhum processo de digestão, pois eles já estão prontos para serem absorvidos pelo nosso corpo. A digestão ela consiste basicamente de dois mecanismos. A digestão mecânica, que vai ser executada na nossa boca, principalmente pela ação dos nossos dentes. Nós somos animais chamados de difiodontes, que temos duas dentições. Uma primeira dentição, chamada de dentição de leite ou dentição decídua, que você vê aqui nessa imagem, que seriam os dentes aqui presentes no nosso corpo, quando a dentição é a chamada dentição de leite, bem mais espaçados, como nós podemos aqui observar. E aqui atrás a gente já vê os dentes, né, que vão nascendo, que vão constituir a nossa dentição definitiva, composta de 32 dentes. Os grandes molares, que servem especialmente para amassar o alimento, triturar, quebrar o alimento, junto com os pré-molares. Os dentes caninos, ou os dentes carniceiros também, assim conhecidos, que servem para rasgar o alimento, especialmente a alimentação à base de carne, nesse caso em especial. E os dentes da frente, que seriam os incisivos. Esses dentes maiores, os incisivos, que servem para morder, também rasgar o alimento de um modo geral.
Na nossa boca, então, começa a nossa chamada digestão mecânica, pela quebra, triturar os alimentos, macerar os alimentos, esmagar os alimentos. Na boca também, pela ação da língua, nós vamos muitas vezes espremer o alimento no céu da boca, o que ajuda também a fazer um mecanismo de digestão mecânica deste nosso alimento de um modo geral. Na boca começa também a nossa digestão enzimática. Na boca nós temos principalmente uma enzima, que é a chamada ptialina ou amilase salivar. Existe uma lipase também na saliva, mas ela não é muito eficaz quanto à digestão de gordura. Principalmente a amilase, que vai começar a fazer a digestão do amido. Não é de qualquer açúcar. O amido é um tipo de açúcar, um dos nossos principais alimentos, presente na batata, no pão, de um modo geral. Nós vamos encontrar grande quantidade de amido. O amido começará a ser digerido na nossa boca pela ação da amilase, transformando uma molécula de amido que é composta de 1.400 moléculas de glicose, transformando esse amido em 700 moléculas de maltose. A maltose é um disacarídeo. Então, a maltose é formada de glicose mais glicose. São dois monossacarídeos, juntos formam um disacarídeo, que é a maltose. Não é o principal açúcar que normalmente nós ingerimos. Nós comemos muito mais sacarose, que é o açúcar das frutas, o açúcar da cana de açúcar, né? O açúcar branco ou o açúcar mascavo, de um modo geral. A sacarose é formada de glicose mais frutose, que também deve ser digerida no sistema digestório, sendo transformada nas suas unidades básicas. O alimento vai descer ao longo do nosso trato digestório, seguindo o trato digestório, passando então através do esôfago, como nós vamos ver na sequência, chegando até o nosso estômago, onde começará a ocorrer a digestão das proteínas de modo especial, por enzimas que existem aqui no estômago, especialmente a pepsina, depois seguindo para o intestino delgado, passando aqui para o duodeno, jejunum ilio, que são as duas outras porções do delgado intestino, caindo aqui na região do seco, que é a primeira parte do grosso intestino, onde está o apêndice secal, que pode inflamar eventualmente, levando às apendicites, e seguindo pelos colos. Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus, constituindo os condutos do nosso digestório sistema. Então, aqui nós temos digestão de proteína, no duodeno, digestão de proteína, digestão de gordura, digestão de açúcares que não foram digeridos na boca e em outras regiões do intestino, como um todo, termina a digestão aqui no nosso intestino delgado, com auxílio de glândulas como o pâncreas, que produz o suco pancreático, além de hormônios que nós falamos na aula da semana passada, a insulina, o glucagon. O nosso fígado vai produzir substâncias muito importantes no mecanismo da digestão, especialmente substâncias que ficam armazenadas na vesícula biliar, a famosa bile, que todo mundo já ouviu falar nela. Mas a bile não é produzida na vesícula biliar. A bile é produzida no fígado e ficará armazenada na vesícula biliar, lançada aqui no duodeno por esse canalzinho, que é o canal colédoco, que leva a bile, lançando ela na ampola de Vater, que é uma região que liga tanto o canal colédoco como também o canal de Windsor. O canal de Windsor, ele vem do nosso pâncreas, lançando suco pancreático com bicarbonatos e outras enzimas digestivas, mantendo um ambiente adequado
para a digestão, aqui na estrutura do nosso delgado intestino, especialmente na região do duodeno. Então, falado isso, e especialmente a região dos dentes, nós podemos observar uma característica alimentar do ser humano. Nós estamos relacionados tanto à digestão de proteínas do nosso alimento, de um modo geral, e essas proteínas, elas devem vir de alimentos diversos, como, por exemplo, os vegetais e também a carne. Então, nós somos animais conhecidos como onívoros. Não somos vegetarianos nem tampouco carnívoros, né. Então existe uma ordem de animais da natureza, que é a ordem carnívora, onde estão os felinos, por exemplo, onde estão os canídeos, por exemplo, são tipicamente animais carnívoros, apresentam dentes e uma dentição e um sistema digestivo característico para isso. Nós temos os herbívoros, como por exemplo, os ruminantes, né, o caso da vaca, camelo ou os camelídeos de um modo geral, que entram também aí as lhamas, que são encontradas aqui na América do Sul, apresentam um sistema digestório característico ligado ao herbivorismo, enzimas específicas para isso também. Não é o nosso caso, nós somos animais como outros que temos no nosso entorno, né, como o porco, por exemplo, ou outros primatas que caracteristicamente são animais onívoros. Temos uma alimentação diversificada. Isso é mostrado pela nossa dentição, e é mostrado pelas nossas enzimas e pela estrutura geral do sistema digestório de um modo completo, desde a nossa boca até a parte final do sistema digestório, onde são eliminados os resíduos da nossa alimentação. Aqui está a estrutura geral de um dente, né, só para mostrar a estrutura do esmalte, uma estrutura muito rígida, muito forte, a dentina do dente e a polpa, que é a parte viva do dente, onde estão os vasos sanguíneos e onde estão os nervos, que fazem a inervação e a manutenção da vida da estrutura do nosso dente. Então, quando falamos de uma dieta yogi, né, que muitas vezes a gente procura relacionar esse termo às dietas yogis, e muitas vezes falamos de uma dieta vegetariana ou falamos de uma dieta que, nem sequer a ingestão de leite é permitido, né, o veganismo nesse caso em especial. Isso não tem fundamento biológico, nem fisiológico. Isso tem outros fundamentos muito importantes, que cada vez mais nós devemos levar em consideração. Questões ligadas ao ambiente, ou ao meio ambiente, se a gente quiser usar esse termo que já virou cunho, cunhado e de forma geral absolutamente correto, né, apesar de que biologicamente falando, ele não tem sentido. Meio é sinônimo de ambiente, né? Então, nós vamos levar questões relacionadas ao ambiente de um modo geral. Hoje em dia, a pecuária, ela é um dos principais elementos devastadores do nosso meio, onde nós temos o metano liberado pela indústria pecuária, que é um dos principais fatores relacionados ao aquecimento global, não o único, né? O lixo que nós geramos com todo esse mecanismo, a questão ligada à produção do leite. E nós não estamos falando do leite da vaquinha feliz, a vaquinha que está solta, no gramado, vivendo a sua vida feliz, e quando ela está prenha ou após ter o filhotinho, ela acaba produzindo leite, como mamíferos de um modo geral. E muitas vezes nós podemos usufruir do que sobra do leite após a amamentação do bezerrinho, e não tirarmos o bezerrinho do seu convívio para podermos usufruir de todo o leite que ela venha a produzir. Muito menos com a produção dos hormônios que são injetados nelas também, para obter mais leite, maior quantidade de leite. Sem falar do leite de caixinha, né? Esse aí a gente já está falando de um outro produto, né? Que eu acho que não entra na qualidade de leite nesse caso, né? Claro que não é você tomar um pouquinho desse leite de caixinha ou qualquer coisa que vai te trazer nenhum dano. Mas nós sabemos hoje em dia que quanto mais nós usamos
esses produtos que estão presentes no nosso dia a dia, mais danos nós vamos trazendo ao nosso sistema digestivo de um modo geral. Nós vamos levando as disbioses, que são problemas ligados ao nosso sistema digestório, que estão ligados a uma série de doenças, ligados à diminuição do nosso sistema imunológico, entre outras patologias, que não é o caso da nossa aula de hoje. Mas não tem como a gente não falar desse sistema digestório sem falar dos mecanismos da nutrição, né? Eu vou tentar não me ater muito a isso, porque não é o objetivo nosso aqui, mas sim falarmos dos mecanismos da fisiologia ligada ao sistema digestório, mas impossível não falar dela quando falamos a respeito da digestão também de um modo geral. O leite de caixinha, você pode deixar dias fora da geladeira e ele não vai estragar, né? Devido à grande quantidade de conservantes e outros elementos, soda cáustica que já foi encontrada dentro de leite e outros produtos que são colocados para não só a cor e a manutenção e a durabilidade. E aí entra toda a cadeia de laticínios, desde a produção do queijo, que vem de muito desse leite que não é aproveitado, nada se joga fora, né? Nesse caso aqui, as leis de Lavoisier se aplicam muito bem, né? Aqui tudo se transforma e vai virar alguma coisa, como também na indústria dos embutidos. Aquela carne que muitas vezes já não está boa para consumo, ou perdeu um pouco a validade, ou passou alguns dias, não é jogada fora. Isso acaba virando embutido, salames, outros tipos de embutidos que são produzidos a partir da carne. Ela vai para um autoclave e ela vai passar a temperaturas de 300, 350 graus, onde ela é derretida. Não há nenhum problema nessa carne em termos de bactérias, porque ali mata tudo. Aí entram os conservantes, acidulantes, acidificantes e tantos outros antes, que vão gerar aquele gosto que muitas vezes é muito apreciado pelo nosso sistema nervoso, gordura trans de modo especial, mais outros produtos que são colocados, gerando os sabores básicos que nós temos à nossa boca, que seriam 5 sabores de um modo geral: salgado, azedo, doce, amargo e um sabor especial que é chamado de sabor umami. O sabor umami, ele foi descrito uns 30 anos atrás, eu acho, talvez pouco menos, no Japão, e ele estava bem ligado ao ciclamato, que dá um gosto especial que, como você não tem como descrever esse gosto de forma direta, criou-se esse gosto chamado de umami, que na tradução literal significa delícia, né? Um sabor que dá um prazer ao nosso sistema nervoso, quase um entorpecimento. E é por isso que os alimentos, de um modo geral, também acabam trazendo alguns vícios, né? Geram dopamina, serotoninas, endorfinas, que nós conversamos na semana passada, quando falamos semana passada e retrasada, né? Quando falamos desse sistema nervoso e falamos desse sistema hormonal, gerando todo esse mecanismo no sistema nervoso que leva a essa montoeira de sensações e que nós buscamos muitas vezes, cada vez mais, essas sensações. Isso pode ser ligado ao leite também. Às vezes é difícil deixarmos o leite, né? Quando estamos acostumados a ele, eu sou um caso específico disso, tá? Gosto muito do leite, sempre fui muito lactívoro desde pequeno. Procuro buscar a melhor qualidade e cada vez mais tenho procurado deixar ao lado, porque além de serem elementos que trazem hormônios dentro dele, trazem substâncias, não só os açúcares que estão ali dentro, mas outros hormônios produzidos pelo próprio animal, pela própria vaca, de forma natural, e aí, de uma forma geral, podemos dizer quase que tudo bem. Mas a quantidade de produtos que são acrescentados à dieta desse animal, que é um animal herbívoro, e de um modo geral estão trazendo esse animal, fazendo com que ele vire carnívoro. Como assim carnívoro? Isso mesmo. Pega-se restos de ossos ou de outros produtos de carne, trituram isso, colocam outros componentes químicos, e isso vira ração. Não é à toa que nós temos alguns animais tendo doenças que são típicas de animais carnívoros, passando a animais herbívoros, como, por exemplo, a síndrome da vaca louca. Essa doença ela vem do scrape, que é uma doença também que virou em carneiros, e ela é típica de outros animais, e ela afeta o sistema nervoso desses animais. É uma doença
priônica. É uma doença causada por um prion. Prion é uma proteína autorreplicante que afeta o sistema nervoso de alguns animais. Essa proteína não é digerida no sistema digestório e ela nem sofre mecanismos de decomposição desta proteína ou desnaturação quando autoclavada. Então, se pegar a carne onde ela esteja contaminada com prion, no caso da doença da vaca louca, e nós ingerirmos essa carne, mesmo numa latinha, num embutido que foi produzido ali, o indivíduo pode se contaminar com essa doença priônica. Então, toda essa cadeia de transformação que ocorreu no mundo de forma alucinante e descabida, de forma impressionante, gerando essa montoeira de coisas diferentes nesse mundo, mudando a alimentação dos animais, de herbívoros quase que para carnívoros, injetando uma série de hormônios e de outras substâncias para a maior produção de leite, para a maior produção de carne, a manutenção desses animais em cativeiro, com luz muitas vezes 24 horas por dia, para acelerar o crescimento, para acelerar a produção de leite. Então, todos esses mecanismos nos levam a entender que essa não é a melhor alimentação ou a melhor escolha que nós podemos fazer. Mas vejam, e aí que fica às vezes os problemas problemas não, mas o modo como nós nos pronunciamos. Essa não é uma característica fisiológica. Fisiologicamente, nós, seres humanos, como outros animais, somos onívoros. Nós, muitas vezes, precisamos da alimentação à base de carne. E especialmente a carne vermelha, porque ela é muito rica em vitamina B12 e em ferro. Dificilmente nós conseguimos uma quantidade especialmente de B12, senão através da base da alimentação à base de carne. É muito comum as pessoas que são exclusivamente vegetarianas ou especialmente veganas terem que buscar uma suplementação de vitamina B12 em cápsulas para poderem garantir a sua suplementação. Então é isso que a gente deve pensar, observar, como buscarmos essa nossa melhor alimentação. No Bhagavad Gita, não se fala nada a respeito do modelo clássico da alimentação. E quando falamos no Bhagavad Gita, falamos em Krishna, de modo especial, ou outros deuses, que podemos usar essa terminologia, dentro dos mecanismos de Bhakti Yoga, que seria o yoga devocional, e especialmente Krishna gosta muito do iogurte, das coalhadas, do leite. Ele é Govinda, aquele cuidador, o que cuida das vacas, que cuida de todo o seu rebanho de um modo geral. Mas nós estamos falando da vaquinha feliz, aquela que está no pasto, que não é privada da companhia do seu bezerrinho. Então, nesse tipo de exemplo, nós podemos ver que a própria base do yoga, ela não nos traz uma alimentação onde não se use o leite ou a alimentação lacto-vegana, nesse caso, em especial ou lacto-vegetariana. Nos Sutras de Patanjali também não se fala nada a respeito da alimentação, a não ser a referência ao Ayurveda. E o Ayurveda também não prega uma alimentação exclusivamente vegetariana. Existem pratos da culinária ayurvédica, inclusive como medicamento, a utilização muitas vezes da carne de carneiro ou de outros modelos de caldos de carne para a recuperação de pacientes. Porém, é claro, o problema que nós temos hoje da indústria da carne, da indústria do laticínio, como outras, né, como a própria indústria dos medicamentos, em conjunto trazem esse adoecimento das pessoas de um modo geral. Mas isso, quem sabe, a gente bate um papo num outro momento para conversar um pouco mais sobre essa questão também a respeito da alimentação de um modo geral para nós aí. E assim eu vou seguindo adiante com as outras estruturas do nosso sistema digestório. Voltando um pouco mais à nossa
fisiologia. O alimento da nossa boca, parcialmente digerido, a partir da digestão da saliva, do amido, ele é umidificado, formando então o chamado bolo alimentar. Esse bolo alimentar vai descer então da nossa boca, passando agora aqui para a região do nosso esôfago. Passa antes aqui por uma região que é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, que é a nossa laringe. Então, o alimento vem descendo pela estrutura da nossa boca, passando para o esôfago e desce até o nosso estômago. No esôfago já começa a haver aqui no nosso esôfago os chamados movimentos peristálticos. Por que que o alimento ele não desce para a nossa traqueia, que faz parte do respiratório sistema que fica aqui na frente? Porque aqui na região da laringe existe uma estrutura chamada de epiglote, que é uma válvula, nós vimos isso lá no sistema respiratório, né? Então o alimento vem da boca, passa pela faringe. Aqui na laringe, faringe que é comum ao sistema respiratório e ao digestório. Aqui na laringe existe a epiglote que fecha com essa válvulazinha, impedindo que o alimento vá para a traqueia e siga o seu caminho pelo esôfago, onde começam os movimentos peristálticos. Do esôfago, aqui nós vemos um corte da estrutura do esôfago, as células que revestem toda a estrutura do anel esofágico, um conduto muscular, perfura a estrutura do diafragma e chega até o nosso estômago. No estômago existe uma primeira válvula chamada de cárdia. O nome válvula cárdia é porque ela está bem próxima ao coração, né? O coração está bem aqui, ó, nesse cantinho aqui assim, existe a pontinha do coração. A cárdia, ela deve impedir o refluxo do alimento para o esôfago, que não é nada bom quando isso vem a acontecer, porque no nosso estômago nós vamos ter a produção de ácido clorídrico, produzido por células da parede do nosso estômago. Esse ácido clorídrico, ele ajuda na esterilização do alimento. Ele é um ácido muito forte, um pH em torno de 1,5. Pessoal, um pH de ácido em torno de 1,5 quer dizer que se eu pegar uma gota de ácido clorídrico, pingar na minha mão, ele vai queimar, vai provocar uma queimadura química, uma queimadura ácida na minha mão, devido à acidez do nosso estômago. Essa acidez tem por objetivo eliminar bactérias, patógenos que estejam presentes na nossa comida. Mas o principal motivo dessa acidez é garantir um ambiente adequado para a ação da principal enzima do nosso estômago, que é a pepsina. Quando o alimento chega no nosso estômago, essa acidez já começa a provocar a desnaturação, decomposição de alguns alimentos, como por exemplo as proteínas. Então ela faz com que a estrutura das proteínas já comece a se modificar. Ela desnatura as proteínas, ela desenrola as proteínas, fazendo com que elas se tornem mais facilmente acessadas pela principal enzima digestória do nosso estômago, que é a pepsina. A pepsina é uma protease, uma enzima que começa a digerir proteínas. Então, as proteínas, elas não foram digeridas na nossa boca, a não ser pela digestão química, né, que foram quebradas, desculpe, pela digestão mecânica, que foram quebradas pelos nossos dentes, mastigadas, trituradas. Quando essas proteínas chegam no estômago, nós vamos ter a ação principal da pepsina, promovendo a digestão dessas proteínas. O alimento ele deve ficar no nosso estômago por cerca de 1 hora e meia, 2 horas, eventualmente, dependendo principalmente da quantidade de proteínas. Mais proteínas no alimento, mais tempo, esse alimento permanecerá no nosso estômago. Em seguida, esse alimento é mandado para o duodeno, não tudo de uma vez.
Aos poucos, o alimento ácido do estômago é jogado para o duodeno, que é a primeira região do nosso delgado intestino. E veja que interessante. Para que o alimento seja digerido no duodeno, o ambiente duodenal tem que estar básico, alcalino, com um pH em torno de 8. Então, o alimento ele sai de um pH em torno de 1,5 a 2 e ele vai para um pH em torno de 8 no duodeno. Isso vai ser garantido por vários produtos que serão liberados no duodeno, mas principalmente bicarbonatos que são jogados aqui no duodeno, fazendo com que esse ambiente duodenal se alcalinize para que possa haver a digestão completa dos nutrientes na região do duodeno. Então, o alimento vai saindo do estômago e esse estômago vai esvaziando. Mas o que acontece agora com esse ácido do estômago? Ele não vai causar dano ao nosso estômago? Por pouco tempo, não. Muito tempo, sim. Por pouco tempo, esse ácido presente no nosso estômago, ele não causa dano, porque existe uma mucosa, um muco que é produzido constantemente por células do nosso estômago, impedindo que esse ácido cause dano ao nosso estômago. E, na verdade, esse ácido clorídrico, ele começa a ser produzido antes ainda do alimento chegar no estômago. Quando nós vemos um alimento saboroso, sentimos o cheiro de uma comida gostosa, já começamos a salivar, né? O nosso sistema nervoso já começa a entender isso. E é um estímulo do sistema nervoso que vai agir sobre as células parietais do nosso estômago, garantindo o início da produção do HCl, do ácido clorídrico, antes mesmo de termos alimento no estômago. Por isso, essa mucosa é muito importante para manter a integridade da estrutura do nosso estômago. Quando ela perde a integridade por inflamações, como é o caso das gastrites, que podem ter cunho, inclusive nervoso, falamos disso lá na nossa apresentação desse sistema nervoso para vocês, né? Como podem ter outras maneiras de desenvolver gastrite, inclusive uma delas, e uma das mais comuns, né? Através de uma bactéria, normalmente a Helicobacter pylori ou H. pylori, é uma bactéria que acaba causando, portanto, lesões no nosso sistema digestório, mudando, na verdade, a configuração do pH intestinal, mantendo toda uma área de lesão aqui dentro no estômago, causando inflamações. Essas inflamações diminuem, portanto, a produção, a formação da mucosa, causam, portanto, uma ação diferente nas células do estômago, né? Já que o processo de inflamação gera rubor, gera calor, gera processo de mudança das células do próprio estômago, podendo até mesmo vir a se transformar em uma úlcera, que seria, portanto, uma lesão, como se fosse uma ferida mesmo, né? Na estrutura do estômago. Isso vai doer, vai arder, vai trazer dor, porque o ácido pingando sobre essa ferida acaba trazendo, portanto, o que ocorre nos casos de úlcera: sangramentos, dores, inclusive é muito grave, né? Podendo até levar a casos de morte em algumas situações ulcerosas que precisam ser, obviamente, tratadas de diversas maneiras também, essa ação que acaba acontecendo, portanto, aí. Porém, o ácido do estômago, ele acabará sendo inibido por um hormônio que é produzido ao longo do nosso trato digestório, que nós vamos falar dele também. Então, a produção do próprio HCl é estimulado pela gastrina, que é um hormônio produzido pelas células do intestino, que estimulam a produção do HCl. E a gastrina é produzida através de estímulo do sistema nervoso. O alimento sai, portanto, aqui do estômago e vai para o duodeno, onde aqui existe também uma outra válvula chamada de piloro. O alimento passa, o piloro se fecha. Até que esse alimento se torne alcalino, o piloro fica fechado. Ficou alcalino aqui, o piloro abre e uma outra golfada de alimento ácido passa para o duodeno. E assim, aos poucos, nós vamos tendo o esvaziamento do nosso estômago. Esse bolo alimentar não deve retornar devido exatamente ao fechamento da cárdia, que pode sofrer muitas vezes hérnia cárdia
ou o próprio chamado hiato a essa região, que seriam as chamadas hérnias de hiato. Uma dilatação que pode haver aqui nessa região, o que às vezes impede o fechamento adequado dessa válvula, causando os refluxos, as queimações, as azias, comuns em alguns casos, né? Especialmente na gravidez, ela acaba aparecendo. Ou quando às vezes ficamos só em invertidas. Por isso, as invertidas no yoga não são nem perto aconselhadas, ou movimentos como o Nauli, muitas vezes também, que acaba levando a movimentos na região do nosso abdômen, absolutamente contraindicado se tivermos com alimento presente no nosso abdômen, especialmente no estômago, evitando, portanto, esse refluxo. Porque, é claro, se eu comprimir o estômago, que é como se fosse uma bexiga, e a estrutura do pylori estiver fechado, isso vai forçar e, eventualmente, promover o refluxo. Fazer movimentos abdominais. Se eu tiver com a cabeça para baixo ou numa invertida com as pernas para cima, e o meu abdômen para o alto, obviamente que a chance de ocorrer refluxos é muito grande. Em alguns casos, isso é até estimulado, né? Se você estiver passando mal, tiver, portanto, com dores ou infecções abdominais, existem algumas limpezas que são feitas, né, os panchakarmas, que são feitos como técnicas de terapia ayurvédica. Mas aí nós estamos falando de um controle, o mecanismo que deve ser feito em ambiente hospitalar, hospitais ayurvédicos, assistidos por terapeutas, por médicos ayurvédicos, quando são feitos esses panchakarmas, essas limpezas, essas eliminações com ervas, produtos especiais, para ajudar aí sim a limpeza, a reestruturação da estrutura das células, uma dieta adequada posteriormente, nos chamados panchakarmas de limpeza, que podem ser feitos como técnicas relacionadas ao Ayurveda. Mas, de um modo geral, deve-se ter muito cuidado com isso. É contraindicado em certas situações onde você não é assistido, pode causar lesão, pode vir a provocar uma ulceração quando não se tem o conhecimento, e isso não é feito de forma adequada, esses panchakarmas, como técnicas de, eventualmente, pessoas aplicando isso dentro do Ayurveda, sem as pessoas serem assistidas, ou não ser isso muito bem controlado, né? Portanto, os movimentos iógicos que são feitos na região abdominal, o Nauli, que é o mais conhecido de todos eles, é muito bom, né, como terapia, como mecanismo, inclusive, de movimentação dos músculos abdominais, de fortalecimento dos músculos abdominais. É usado como uma limpeza sutil, né, no campo sutil, porque ele também não tem uma característica fisiológica que nós podemos relacionar a fisiologia a esses mecanismos de torções ou de movimentos abdominais. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também. O alimento sai do estômago, vai para o duodeno, onde termina a digestão, aqui no duodeno. Basicamente, no duodeno, deve haver o término da digestão. Exatamente isso. Aqui no duodeno, nós basicamente vamos observar o final dos processos digestórios ocorrendo aqui. Nas outras duas partes do intestino delgado, jejum e ilho, nós temos a absorção do alimento. No intestino grosso, ainda há um pouco de digestão. No delgado, também suavemente, porque o alimento ele vem descendo junto com enzimas aqui, onde existem bactérias, mas principalmente no intestino delgado, onde algumas bactérias agem no processo da decomposição de fibras, ajudando na digestão de fibras mais complexas presentes no alimento. Mas é no duodeno onde ocorre o principal elemento da digestão. Desde proteínas, a digestão de gordura vai ocorrer também na região do nosso duodeno, por ação de substâncias que são aqui liberadas e que são produzidas. O naulicria, então, não estimula os movimentos peristálticos do intestino.
Aí sim, Simone, aí você tem razão. Movimentos peristálticos vai estimular, como as próprias massagens que podem ser feitas, né? Movimentos que são executados no yoga, né, alguns movimentos até do yoga mais clássico, né? Fazer os movimentos é levantar a perna direita, puxar para o abdômen, levantar a perna direita, puxar para o abdômen. Perceberam que eu falei a perna direita, porque eu devo pegar o fluxo do intestino. Então, sempre do direito para o movimento esquerdo, né? Então, o Nauli, ele vai fazer um movimento completo, fazendo essa massagem intestinal, o que sim ajuda especificamente nos peristálticos. Mas não existe um mecanismo de limpeza sutil, como muitas vezes se descreve em alguns textos do yoga, né, como Hatha Yoga Pradipika, ou alguns outros clássicos, como Luz do Yoga, ou outros textos que falam em algumas relações de limpeza, de movimentos de limpeza, né, especialmente a Iyengar traz isso muito no Luz do Yoga, essa característica da limpeza, e aqui aproveitando isso para falar do fígado. E essa limpeza vem com as torções, com os movimentos abdominais. E ele cita, ou pelo menos outros tratados após a Iyengar, trazem uma explicação de que esses movimentos de torção, que podem ocorrer lá na nossa coluna, ou no nosso fígado, no pâncreas, o Nauli, esse movimento de torção, eles agiriam como uma esponja, em que quando eu torço essa esponja, eu elimino as impurezas. Vejam, no campo sutil você pode entender isso, pode entender, pode pensar a respeito, mas isso não tem nenhuma lógica fisiológica, nenhuma lógica fisiológica. Se nós dependêssemos disso para fazermos os mecanismos de limpeza, os mecanismos de purificação, nós já estaríamos mortos há muito tempo, não há necessidade. O nosso corpo não precisa de nenhum movimento interno para que ocorra a sua limpeza. A limpeza do fígado, a limpeza do pâncreas, a desintoxicação, que nós podemos assim usar esse termo, né? Ou os mecanismos aí que levam a essa purificação, eles são mecanismos celulares, ocorrem na estrutura celular. Eles são mecanismos que têm ações dentro da célula, em organelas celulares, como os peroxissomos, em organelas celulares, como o retículo endoplasmático liso, são os principais elementos que agem aqui, ó, nas células. Dos acinos pancreáticos, as células hepáticas, os hepatócitos, que são riquíssimas nessas organelas celulares que eu falei agora, que são as organelas que fazem toda a desintoxicação de metabólitos ou catabólitos, né, que seriam substâncias tóxicas do nosso organismo. Então, nós precisamos ter células com um metabolismo extremamente eficaz. Por isso, uma alimentação adequada, com menos produtos tóxicos. Porém, o que é difícil? Quando eu como um agrotóxico presente na comida, por isso a alimentação vegetariana, que nós muitas vezes fazemos, ou muitas vezes indicamos, é muito difícil viver hoje em dia nesse mundo, né? Porque o vegetarianismo, ele também é complexo. A alimentação do mercado, vou partir para o orgânico, seria o ideal. Mas olha o preço do orgânico, né? Então, falar que isso é uma alimentação que todas as pessoas podem ter, isso não existe, né? É uma panaceia que nós estamos muitas vezes querendo falar aí. É impossível, né, buscarmos uma alimentação exclusivamente orgânica. Isso para a população de um modo geral, porque o preço é muito alto, né? Uma alimentação que você produz, ou você vai produzir, que seria também muito bom a gente tentar buscar isso, né? Mas para a alimentação da população de modo geral é muito difícil. E quando eu falei do leite de caixinha ou de outros produtos, no corre-corre do dia a dia, quem que não vai parar e pegar um produto numa geladeira, com os seus elementos presentes ali, substâncias que nós devemos evitar nos alimentos processados ou nos ultraprocessados, que são cheios de aditivos. Mas tudo bem. Tudo bem por quê? Porque o nosso fígado é sensacional. Ele é um laboratório que vai transformar os antibióticos,
É o nosso fígado que vai transformar venenos que porventura nós estejamos ingerindo em produtos de origem vegetal ou em produtos de origem animal. Nosso fígado resolve esses problemas. O agrotóxico que porventura esteja no alimento que eu estou ingerindo é o nosso fígado que resolve. Porém, se eu acabo trazendo uma quantidade muito grande de organoclorados que estão presentes na alimentação, muitas vezes, é o nosso fígado que tem que resolver este problema. E às vezes não consegue. E aí vem as cirroses. Ah, mas cirrose não é só por causa de bebida? Não, não, não. A cirrose pode ser medicamentosa, excessos de medicamentos. O fígado não aguenta mais. A cirrose pode ser por excesso de agrotóxico. Então o fígado chega a um ponto que ele não aguenta mais trabalhar. E aí uma das soluções atualmente, né, o transplante de fígado, ele é um órgão que tem uma grande capacidade de regeneração, porém muitas vezes ele vem numa pré-cirrose e a pessoa continua com os maus hábitos e aí o fígado entra num processo em que as suas células, de um modo geral, não funcionam mais, né? Existe um processo inflamatório e, finalmente, o processo da cirrose hepática. O nosso fígado, ele é um grande laboratório, o principal laboratório do nosso corpo. Ele vai desintoxicar, a palavra correta é a detoxificação. Ele detoxifica o nosso corpo, transformando substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas. A mais clássica de todas é o álcool, né? Quando ingerimos o etanol presente na bebida, por mais purificado e filtrado que ele seja, é o nosso fígado que tem que transformar o etanol em substâncias menos tóxicas. E chega uma hora que o fígado diz: ah, não aguento mais, gente, deu para mim, né? Eu vim até aqui onde deu e você continua. Deu, para mim deu, não consigo mais resolver este problema, né? E aí todos os sintomas vêm e a morte da pessoa, o fígado é um órgão vital, né? Não há como viver sem ele e nem mecanismos externos você tem para resolver. Quando existe uma insuficiência nos rins, nós temos as hemodiálises. Mas um problema no fígado não há solução, mesmo com a medicina moderna atualmente, não consegue solucionar esse laboratório maravilhoso que é o nosso fígado, que produz substâncias, inclusive, para a coagulação do nosso sangue, como fibrinogênio, angiotensina, que regula a renina, né, que regula o mecanismo de angiotensina, que vai controlar a pressão arterial, inclusive. Aí, falando do mecanismo especificamente da digestão, né, senão eu vou viajando aqui demais até nessas informações, o nosso fígado produz a bile. A bile é produzida, então, no fígado. A bile é produzida a partir de bicarbonatos e é produzida a partir de uma estrutura das nossas hemácias. Então, as hemácias, quando elas são degradadas no fígado, olha o fígado aí falando dele de novo, é o fígado que tira as hemácias velhas do nosso corpo. Mais de 100 milhões de hemácias são substituídas por dia. E é o fígado que tira essas hemácias da circulação. Ele transforma as hemácias em uma substância chamada de rubina, né, que vocês conhecem como a bilirrubina, né, ela é um subproduto das hemácias, e uma parte dessa substância, da rubina, ela vai se ligar a um outro componente que vem do nosso sangue e vai se transformar especialmente em bicarbonatos. E esse produto, ele vem basicamente do colesterol. Vamos tentar acompanhar. Então, para formar a bile, nós precisamos da rubina e precisamos de componentes de colesterol. Estão me acompanhando? Então vejam, quando a gente fala que comer fibras, elas ajudam a diminuir o colesterol do sangue. Peraí, isso não tem o menor sentido fisiológico de forma grosseira. Porque o colesterol está no sangue. As fibras estão dentro do meu intestino. Como assim? Fibra tira colesterol? A fibra se liga ao colesterol do sangue? Claro que não. Não há menor sentido quando eu falo isso. Mas ele tem todo sentido quando eu penso de outra maneira. Vamos lá?
Quando eu como fibras, eu faço com que o meu intestino funcione melhor. Quando eu faço, então, o Nauli Pranayama, o Nauli Kriya, eu vou fazer com que eu tenha movimentos peristálticos mais eficazes. E quando eu tenho movimentos peristálticos, quando a minha digestão funciona bem, eu consumo mais bile. Se eu consumo mais bile, eu tenho que produzir mais bile. Perceberam onde eu quero chegar? E se eu preciso produzir mais bile, eu preciso tirar do quê? Do meu sangue mais colesterol. Então, eu tiro o colesterol do sangue para produzir bile. Então, quanto mais bile eu produzir, menos colesterol no sangue ou nas artérias eu vou ter. Então, é por isso que quando a gente fala uma alimentação boa, eu acabo diminuindo o meu colesterol, eventualmente, se porventura tenha ele de uma forma ruim, eu vou diminuir esse colesterol relacionado a esta ação. A bile, ela é lançada aqui no duodeno. A bile serve para alcalinizar o duodeno, porque ela tem bicarbonatos. Ela é lançada aqui no canal colédoco, na ampola de Vater, junto com o canal de Windsor. O canal de Windsor é esse aqui que vem do pâncreas. O pâncreas lança o suco pancreático, que também é riquíssimo em bicarbonatos. Então, os bicarbonatos da bile, os bicarbonatos do suco pancreático alcalinizam o ambiente duodenal para que o alimento seja digerido pelas enzimas do suco pancreático e as enzimas do suco entérico, porque o próprio duodeno produz enzimas também. E aí você tem peptidases, enzimas que digerem peptídeos, que são proteínas, nucleases, que são enzimas que digerem ácidos nucleicos, lipases, que digerem lipídios. E aí termina a digestão, portanto, aqui na região do nosso duodeno, de um modo geral, pela ação dessas substâncias que eu brevemente comentei, tá? Aqui a gente podia parar e fazer uma aula inteira só de duodeno, né? Hoje com vocês aí de um modo geral. E a relação entre o Nauli e cria para aumentar o metabolismo. Se eu não conheço essa relação, a não ser aquilo que nós falamos quando discutimos a questão de pranayamas, né? Que ele pode ser visto o Nauli cria como o Nauli de limpeza, né? O cria, ou o Nauli pranayama, como é visto em outras linhas do yoga, né? Dentro do yoga mais clássico, ou vou chamar de yoga mais a base do yoga, a partir de Patanjali, né, vamos chamar assim, ele é visto mais como um pranayama, ou no Hatha Yoga, Pradipika, ele é visto mais como um pranayama. E aí, nessa observação do Nauli como pranayama, ele aumenta a energia do corpo, né? Nós vimos isso lá na aula de respiratório, né, onde os pranayamas geram mais calor, né? Ou a respiração do Foley, né, que a gente pode também, o Bhastrika, né, que muitas vezes é visto como limpeza, Bhastrika como um kriya, ou Bhastrika como um pranayama. E nesse caso, ajudar na melhor forma de energia. Mas de forma direta, ou eu não sei, né, porque fisiologicamente não tem nenhuma relação. Eu não consigo linkar nada, pelo meu conhecimento, que eu possa dizer que isso possa gerar alguma forma de energia, a não ser pelo metabolismo do movimento muscular, né? Quando eu gero o movimento muscular, eu estou gerando mais energia para o corpo, aquecimento, inclusive, do corpo, o corpo aquece, né? Quando a gente faz esses movimentos. Também creio que seja mito. Nesse caso, nessa forma, me parece que é completamente mito, a não ser pela questão muscular, né, que a gente tem movimentos musculares. Mas e a gente já está falando até de outra coisa, né, que é contração muscular gerando energia para o corpo. Ó, o alimento sai do duodeno e vai seguir o seu trânsito para o jejum no ilho, onde no jejum no ilho estão as vilosidades, ou também conhecidas como, imagina, como as chamadas microvilosidades, que têm a função de absorver os nossos nutrientes. Elas têm vasos sanguíneos aqui dentro, né? Se nós abríssemos o intestino e pudéssemos abrir as microvelocidades e expandir elas seriam mais ou menos, gente, quase que uma meia quadra de uma quadra de futebol de salão, ou um pouquinho menos, tá? Pouquinho menos, um terço de uma quadra de futebol de salão seria a abertura
das microvilosidades. Tal é a quantidade de dobras que existem no nosso delgado intestino. A água, sais minerais e aminoácidos vão especialmente para os vasos sanguíneos, enquanto que os lipídios vão para os vasos linfáticos, que nós comentamos na aula passada de cardiovascular, vasos linfáticos que fazem parte do sistema de defesa do nosso corpo imunológico, mas também agem dentro do sistema de transporte, especialmente de gorduras do nosso corpo, absorvidas lá no nosso intestino delgado. O alimento, então, ele começa a ser digerido na boca, segue com a digestão mecânica e digestão química, segue para o nosso estômago, onde ele é, de forma geral, podemos dizer, esterilizado, né, pelo ácido estomacal. O alimento começa a ser desnaturado, o ácido quebra alimentos, já começa a transformar. A pepsina do nosso estômago age, portanto, diretamente na digestão de proteínas. Esse alimento vai para o duodeno, onde teoricamente, ele vai finalizar a sua digestão, através de todas as outras enzimas que são produzidas pelo pâncreas, suco pancreático, pelo suco entérico e pela bile. A bile, ela não serve exatamente para digerir os lipídios. Ela transforma lipídios, ela emulsifica lipídios. Ela faz com que gotas grandes de lipídios se transformem em gotas pequenas. Ela age, portanto, como um detergente. A função da bile é uma função de saponificação, transformar gotas grandes em gotas pequenas. Isso, obviamente, vai facilitar e muito o mecanismo da digestão dos lipídios pelas lipases, que são as enzimas que digerem especificamente os lipídios, transformando-os em ácidos graxos, que vão ser mais facilmente absorvidos pelo nosso corpo. E muitas vitaminas precisam dos lipídios também para serem absorvidas. Por isso, alguns métodos, como por exemplo, cirurgias bariátricas, onde faz uma ponte, né? O médico tira, ele não chega nem a tirar um pedaço do duodeno, ele só bloqueia um pedaço do duodeno e faz uma ligação direta nas pontas aqui, o que diminui o tamanho do duodeno. Isso, obviamente, diminui a absorção de alimento. E aí a digestão e a absorção de alimento, e a pessoa começa a emagrecer, né? É uma das formas de bariátricas que ocorrem aí. É complicado, né, falar disso, não vou me atrever a falar, mas são várias questões que envolvem as questões das bariátricas, inclusive psicológicas, né? Porque pode haver, inclusive, disbioses, entre outras questões ligadas aí à produção de serotoninas, que são, em grande parte, produzidas também pelo nosso sistema digestório como um todo. 90% da serotonina do nosso corpo não é produzida no sistema nervoso. Nós já falamos disso em aulas anteriores, né? Mas sim produzida especialmente também pelo nosso intestino, né, pelo sistema nervoso entérico, que é uma rede de elementos do sistema nervoso. Por isso, esses comprometimentos podem ter várias ações aí. Mas o alimento que foi digerido aqui, ele passa agora para o delgado intestino, onde ele é absorvido. E o que não foi absorvido se transforma em restos alimentares, que vão passar para o seco gástrico, colo ascendente, transverso, colo descendente, sigmoide, retianos, que são as porções do nosso intestino grosso como um todo aí presente. Aqui no seco gástrico está o apêndice secal, que muitas vezes inflama e levam às causas da chamada apendicite. Aqui durante o nosso intestino grosso, o alimento absorve-se grande quantidade de água, ou melhor, reabsorção de água. No nosso intestino grosso é absorvida a água aqui. Além da água, sais minerais e vitaminas. Ação de bactérias, muitas bactérias. Aqui estão principalmente o que a gente chama de microbiota intestinal. Por isso, cuidado com medicamentos, especialmente antibióticos, que destroem a nossa microbiota intestinal, tanto no grosso como no delgado intestino, podendo levar a doenças gravíssimas, especialmente ao nosso sistema imunológico. São muito importantes esses elementos aqui presentes na estrutura, essa flora intestinal do nosso intestino. Na verdade, gente, nós temos mais bactérias no corpo
do que células do nosso corpo. Isso mesmo, mais bactérias, provavelmente, do que células. A maior parte delas estão aqui. Aí temos bactérias na pele, né, em outras regiões do corpo, mas principalmente no nosso intestino. Uma enorme quantidade de bactérias presentes aqui, bactérias do bem, na nossa boca, no intestino, que agem na produção de vitaminas do complexo B, agem na produção de vitamina K, são muito importantes nesse mecanismo, e de outras substâncias especialmente ligadas ao nosso sistema imunológico. Essas bactérias presentes no nosso intestino, como um todo, de um modo geral, aí presentes também. A apendicite, que seria a inflamação do apêndice, né, especialmente por coprólitos que ficam presos. Então, pessoas que têm muito problema de prisão de ventre são as mais suscetíveis a virem a desenvolver os problemas ligados à apendicite, que de um modo geral é uma doença simples hoje em dia de ser tratada quando não supurada, quando ela não estoura, né? Apenas com 2 furinhos ali, o médico faz ali com a endoscopia, né? Ele tira o apêndice. Já o apêndice supurado, aí é uma doença, uma cirurgia de abdômen aberto, né, bem complexa, porque extravasa toda esse conteúdo intestinal para todo o peritônio. E ali é uma região muito vascularizada, uma série de elementos, portanto, que pode levar a uma septicemia, né? Portanto, já muda todo o mecanismo de ação, neste caso em especial. E aqui entram os hormônios da digestão, que é a outra parte que eu quero conversar um pouco também nessa parte final aí do nosso conteúdo, né? Os hormônios da digestão. Então, o alimento chega no estômago. Antes mesmo do alimento chegar no estômago, por estímulo do nosso sistema nervoso, nós começamos a produzir um hormônio chamado de gastrina. A gastrina age sobre as paredes do estômago, estimulando a produção do HCl e, ao mesmo tempo, a produção da mucosa intestinal, a mucina. Na verdade, a mucina também é uma outra substância química que estimula a produção do muco que reveste todo o nosso estômago, impedindo a ação desse ácido clorídrico, causando dano ao nosso estômago. Então, a gastrina prepara o estômago para receber o alimento que vai ser ingerido. Esse alimento chegou no estômago, a pepsina começa a atuar, melhor dizendo, sobre a proteína, porque a pepsina ela é produzida naturalmente pelo estômago na forma de pepsinogênio. O pepsinogênio, na presença do ácido clorídrico, se transforma em pepsina e promove a quebra das proteínas. Esse alimento ácido, com pH em torno de 1,5 a 2, é liberado para o duodeno. Quando o alimento ácido chega no duodeno, o duodeno produz 3 hormônios de forma direta e principal. O primeiro deles, a enterogastona, ou modernamente chamado de peptídeo inibidor de gastrina. O nome já diz tudo, ele inibe a gastrina. Quando a enterogastona inibe a gastrina, a produção de HCl do estômago para. Então, percebeu? O alimento veio para o estômago, permaneceu no estômago durante um tempo, e só depois de um determinado período, que pode variar até de 1 hora, pouco menos ou um pouco mais, dependendo do tipo de alimento que você venha a comer, esse alimento passa para o duodeno. Aí o duodeno produz a enterogastona, que bloqueia a gastrina, e a produção de HCl diminuirá, para que quando esse estômago ficar vazio, não tenha mais HCl, porque eu não quero causar dano ao meu estômago quando ele estiver vazio. Entenderam a lógica maravilhosa de como funciona isso tudo? E aí, nesse momento, é que eu devo fazer as práticas digestivas, por exemplo, Nauli, que a gente falou, ou outros mecanismos, inclusive massagens abdominais, que são muito comuns dentro do Ayurveda, para melhorar o funcionamento do digestivo sistema, especialmente o fluxo e o movimento
do peristaltismo. O alimento está no duodeno, o duodeno vai produzir um outro hormônio chamado de colicistocinina. A colicistocinina ela tem várias ações, inclusive no sistema nervoso central. Eu já vou falar um pouco mais dela nessa questão. Mas de forma direta na digestão, a colicistocinina ela ajuda na motilidade do intestino, então ela ajuda no movimento do intestino e ela promove o esvaziamento da vesícula biliar. A vesícula biliar esvazia e nesse momento a bile é lançada em grande quantidade no duodeno, alcalinizando o duodeno e ajudando na digestão da gordura. Ao mesmo tempo, o duodeno produz a secretina. Esse hormônio, a secretina, ela vai atuar também sobre as células do próprio duodeno, aumentando a produção do suco entérico, cheio de enzimas, aumentando a motilidade do intestino como um todo e atuando no pâncreas, estimulando o pâncreas a produzir principalmente bicarbonatos. E o suco pancreático, que é estimulado também pela colicistocinina. E aí, nesse mecanismo, então a colicistocinina estimula aqui, ó, vesícula biliar, e a colicistocinina estimula pâncreas, promovendo o suco pancreático. Secretina estimula a liberação de suco pancreático e de bicarbonatos, aqui para o suco pancreático. Isso tudo é lançado aqui no duodeno, alcalinizando o duodeno e terminando o mecanismo da digestão. Esses são os principais hormônios clássicos da digestão. Agora a gente passa para isso tudo que eu acabei de descrever aqui, né? Então eu tenho a gastrina, promove a produção de HCl. O alimento é jogado no duodeno, libera colicistocinina, libera a secretina e vai aqui liberar os hormônios a enterogastona. A enterogastona bloqueia a produção da gastrina, diminui a HCl, estimula a motilidade. Inclusive, existem mecanismos de ação do pâncreas aqui, de elementos como a colicistocinina, agindo inclusive no controle de insulina no nosso corpo, também aqui presente. Aí nós temos lá na nossa adenohipófise produção do GH, a somatotrofina, hormônio do crescimento. O GH ele vai também estimular a produção de grelina. E a grelina é estimulada a partir do jejum também. E o jejum e a grelina juntos atuam na produção de GH. A grelina é um hormônio produzido também pelo nosso estômago quando ele está vazio. Isso mesmo. Manter o estômago vazio vai aumentar a produção de grelina. Portanto, o jejum ele leva a mecanismos que aumentam a produção de GH. E aí eu tenho o GH como um forte elemento anabólico. Esse mecanismo de aumento do metabolismo, né, o anabolismo, que seria consumo de gordura do corpo e aumento de massa muscular, isso é levado pelo GH também, de forma indireta. Então, quando se fala no jejum intermitente de forma especial, ou os jejuns que são práticas ayurvédicas, práticas yógicas, elas têm uma série de elementos importantes dentro da fisiologia. Vejam, não é no campo sutil, não é no campo que a gente não possa falar com vocês de forma direta dentro da fisiologia. Portanto, o jejum, ele leva de forma direta nesse mecanismo ao aumento de GH. O GH é o principal hormônio, um dos principais hormônios anabólicos junto com a insulina. E o jejum também tem, e o próprio GH, o IGF, que é o fator de crescimento de insulina, o fator de liberação de insulina, o IGF-1, ele também age nesse mecanismo de anabolismo, melhorando, portanto, a produção de massa muscular e diminuição de gordura no corpo, que tem vários problemas ligados às questões que a gente vai falar um pouquinho aqui do diabetes tipo 2, ligados à obesidade em algumas situações de forma em especial. Então, o jejum intermitente, ele age de forma direta nesse mecanismo, mas ele age também
na limpeza de células mortas ou células que não estão bem formadas. Por isso, busca-se, e tem vários trabalhos científicos dos últimos anos, mostrando que os indivíduos que praticam o jejum intermitente, aí de 12 horas no mínimo, né? Ou um pouco mais, 14 a 16, algumas vezes na semana, 5 dias na semana, 3, seja lá o que você puder ou conseguir, eles acabam tendo efeitos muito importante, nesse processo da retirada de células velhas do corpo, o que a gente pode chamar de autofagia, ou um outro termo mais moderno, que vocês já devem ter ouvido falar, é chamado de apoptose. A apoptose é a morte programada celular. E aí, nesse mecanismo, de forma direta, nós temos uma ação nas células cancerosas. Porque existem células defeituosas no nosso corpo. Essas células, elas podem ainda não ser uma célula maligna. Ela é uma célula que sofreu uma alteração, é uma metaplasia. Ela não é uma célula neoplásica. Essa célula metaplásica, ela continua se multiplicando. E ela já é uma célula defeituosa, ela continua levando a outras células com esse mesmo erro. E se o meu corpo está bom, o meu sistema imunológico está eficiente, e eu preciso de energia, o meu corpo vai tirar essa energia, tirando, decompondo tanto organelas celulares que já estão velhas no meu corpo, tirando mitocôndrias defeituosas ou velhas, tirando o retículo endoplasmático ruim, que já passou do seu tempo. E isso deixa a célula sempre mais jovem, porque quando vem um novo retículo, uma nova mitocôndria, o metabolismo dela está sempre renovado. Percebem a coisa como funciona nesse tipo de ação que eu estou falando e dúvidas de vocês agora ou em outros momentos? A gente converse, vai tentando discutir isso. Em outros momentos, a gente pode falar mais sobre isso. É isso que faz essa renovação celular, metabolismo de telômeros, a senescência mitocondrial, que são os mecanismos ligados especialmente ao envelhecimento, de um modo geral, que a gente fala muitas vezes ou cada vez mais se fala por aí. Então, o jejum intermitente, que podemos falar que ele é mais fácil, mais tranquilo de ser executado e os benefícios dele são muito legais ao corpo, especialmente nesse mecanismo hormonal ligado ao GH e ligado à retirada de células estranhas e à renovação tecidual do corpo como um todo nesse mecanismo do jejum que nós podemos observar neste caso. O alimento, quando é ingerido, ele leva o nosso corpo, especialmente o pâncreas, a estimular as células beta a produção da insulina. A insulina retira o açúcar do sangue e joga ele para o fígado, onde ele é armazenado em forma de glicogênio. Joga para o músculo e joga para a célula adiposa. Já vamos chegar lá. Mas vamos fazer o metabolismo mais clássico. O fígado armazena em forma de glicogênio. Puxa, estou com baixa quantidade de açúcar no meu sangue. O que o meu fígado vai fazer? Vai pegar o glicogênio e vai jogar esse glicogênio através da quebra do glicogênio pelo glucagon, glicogenólise, aumentando a quantidade de açúcar no meu sangue. E nós ficamos nesse ciclo diário, podemos dizer assim. A insulina tira açúcar do sangue, glicogênio, o glucagon joga açúcar para o sangue. Só que esse açúcar vai acabando, né? Então eu tomei café de manhã, não comi mais nada durante a manhã inteira. Vai chegar lá por volta aí das 11 horas, meio-dia, puxa, o meu teor de açúcar no sangue está muito baixo. O que o meu corpo entende? Preciso comer de novo. E aí eu tenho fome. A grelina aumenta a produção da grelina do estômago e o meu hipotálamo me dá a vontade de comer. Então, eu tenho a vontade de ingerir alimento pela ação desse hormônio chamado de grelina do estômago, que é estimulado pela baixa concentração, estimulado principalmente pela baixa concentração de glicose e também pelo estômago vazio, no caso do jejum que foi feito nesse momento aí. Porém, a insulina, ela não age só no fígado, ela age nos adipócitos também. E aí, quando a
pessoa ingere alimento em grandes quantidades, muito além daquilo que ela consome diariamente, o que que vai acontecer? O fígado tem o seu nível de glicogênio básico, ele aumenta isso, e aí acaba ocorrendo aumento de alimento, de gordura, nos adipócitos, que são as nossas células de gordura, e na célula muscular. Mas principalmente no adipócito, ele vai aumentando de tamanho, porque esse carboidrato, através dentro do ciclo de Krebs, que nós vimos lá na nossa primeira aula, ele não é metabolizado até o final e ele é transformado em ácido graxo, que é a gordura armazenada no adipócito. Quando isso acaba ocorrendo de forma em excesso, logo estamos falando do quê? Portanto, estamos falando da doença, né, que seria, portanto, aí o excesso de gordura, não no sentido estético, né, mas a doença, ela vai levar a uma inflamação de adipócitos. E os receptores de membrana do adipócito, onde liga a insulina, esses receptores do adipócito são perdidos devido a essa inflamação na membrana do adipócito. O adipócito sem o receptor de insulina, a insulina não liga e a glicose começa a circular em grande quantidade no sangue. Quando isso é em grande excesso, as células do dos nossos músculos, elas começam a ficar resistentes à insulina. E aí nós temos a resistência à insulina dos adipócitos e a resistência da insulina das células musculares. Esse conjunto é o que leva a uma doença conhecida como diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2, ele não tem a ver diretamente com a produção da insulina, como no diabetes tipo 1 que nós falamos lá na aula de hormônio, que é inclusive uma doença autoimune. Mas o diabetes tipo 2, ele é uma doença ligada principalmente aos casos de obesidade. 98% dos casos ligados de diabetes 2 estão ligados à obesidade. Então, a nossa glândula pineal, ela vai lá no sistema nervoso estar relacionada a esse mecanismo também, mas principalmente na produção de hormônios, entre eles a dopamina, a melatonina, desculpem, dopamina é produzida no hipotálamo. A dopamina, que é um hormônio do bem, que nos dá sensações de prazer, e aí a gente precisa entender e controlar esse mecanismo com a nossa alimentação. Eu não posso pôr o prazer da minha vida na alimentação, que é o que acaba acontecendo muitas vezes na pessoa no caso da obesidade. E aí os problemas vão cada vez levando a outras questões, porque a serotonina, em especial, ela também é produzida pela nossa pineal, mas 10 a 15%. A maior parte da produção da serotonina está ligada aos intestinos. Veja como a coisa é complexa. Né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado nas críticas quando se fala nas questões da obesidade. Elas normalmente estão ligadas, muitas vezes, a distúrbios relacionados ao sistema nervoso. A alimentação à base do triptofano, e aí, infelizmente, o leite que nós acabamos de falar, ele é riquíssimo em triptofano. Mas como conseguir hoje um leite da vaquinha feliz, né? É tão difícil, né, buscar esse leite que é riquíssimo em triptofano. A banana tem bastante triptofano também, né? Então a gente pode pensar em substituir, especialmente a casca da banana, nesse caso em especial, que é precursora da melatonina, da serotonina e precursora da melatonina, como nós já falamos também em aulas anteriores. O nosso estômago vai produzir, então, além da gastrina, esse hormônio, a gastrina, age no hipotálamo e é um hormônio relacionado à nossa fome. O nosso intestino produz colecistocinina, que atua lá no mecanismo do nosso sistema nervoso central e atua também no pâncreas e atua na vesícula biliar, a enterogastona e a secretina. São hormônios produzidos no sistema digestório. A grelina é o hormônio principal relacionado à vontade de comer. E também nós temos aqui um hormônio chamado de PYY, que faz um papel inverso, produzido também pelo intestino.
O PYY, ele reduz o nosso alimento. Então, o nosso corpo, eu tenho fome, porque eu estou com grelina elevada. Acabei de comer. Quando eu estou comendo, o PYY é produzido pelo intestino. Esse PYY age lá no hipotálamo e começa a dizer para o meu hipotálamo: opa, já não estou satisfeito, mas já estou quase bom. Em seguida, nós vamos ter a produção da leptina, produzida pelos adipócitos, atua sobre o hipotálamo, aumenta a captação de glicose, e lá no hipotálamo, a leptina, ela vai dizer para o meu hipotálamo: pronto, tá bom, estou satisfeito. Então, esse é o hormônio que nos dá um estado, portanto, de plenitude e de satisfação no nosso corpo. Quando nós temos a grelina alta produzida pelo estômago, leptina baixa, isso antes de comer, fome elevada. Após comer, eu tenho estado de saciedade. E a saciedade, ela me é dada principalmente pela leptina, que é produzida especialmente pelos adipócitos. Mas para chegar a produzir, a glicose tem que entrar no adipócito. Vamos tentar entender? Acabei de comer. Quando eu acabo de comer, imediatamente o que vai acontecer? Grelina diminui, produz um pouco de PYY. Já melhorei. Mas olha lá, voltando um pouco. Acabei de comer, o meu corpo vai produzir, o meu pâncreas vai produzir insulina. A insulina atua no adipócito. A insulina é produzida, então, no pâncreas, vai para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela liga no adipócito, no receptor de membrana. O adipócito abre um canal e a glicose entra. Quando a glicose entra, ela vai estimular mecanismos internos do metabolismo do adipócito, que vai produzir leptina. A leptina vai para o sangue, vai atuar no hipotálamo e vai dizer para o meu corpo: pronto, pode parar de comer, estou satisfeito. Perceberam que isso leva tempo. Por isso a febre dos fast foods no mundo, ela levou uma população ligada à questão da adiposidade, ligada à questão do excesso de gordura no corpo. A alimentação à base de comida rápida não dá tempo de você ter saciedade. Você pode até estar com a barriga cheia, mas muitas vezes não está saciado. E eles estão cheios de gorduras trans, são cheios de molho especial. E é claro que você fica com vontade de comer aquele molho especial. Então você vai lá no Mac, vai lá em outro desse fast food, come um. É rápido. E rápido eles produzem outro. E você pede dois. Você não está saciado, você está com a barriga cheia. Mas tem vontade de comer três. Por que não come três? Porque é caro. Não tenho dinheiro para comer três, né? Porque dá vontade de comer mais um e mais outro. Porque você não entra num processo de saciedade, mas de barriga cheia. São coisas diferentes. A saciedade, ela é uma questão hormonal e não especialmente de encher a barriga. Isso pode ter relações em pessoas que produzem menor quantidade? Sim, claro que sim. Né? Hoje tem muitos estudos ligados à obesidade, grande quantidade de estudos ligados à obesidade, inclusive com a produção já de medicamentos em fase experimental e já que estão sendo usados para simular alguns desses hormônios e dar um estado maior de saciedade ao indivíduo. Mas eu digo para vocês, gente, que podem existir formas naturais também de melhorar esse quadro. E não só isso, né? Melhorar a nossa compreensão, o nosso modo de alimentação, para garantir, portanto, se você tem um problema de desconforto, de peso, seja em ganhar ou perder peso, buscar, obviamente, o entendimento ayurvédico, natural da coisa, para que você possa buscar esse estado de saciedade, de controle. Aí, tá? Falar para vocês de um caso, né? Eu agora tratava uma paciente minha com Ayurveda, mas o objetivo principal do Ayurveda, quando fala na perda de peso, não é fazer dietas mirabolantes, conta caloria, conta isso, não, não. Primeiro, diminui a ansiedade da pessoa. Trata um pouco as questões da ansiedade, dos controles alimentares, na busca de pensamentos melhores.
E aí você vai estimulando o sistema como um todo, o metabolismo, com algumas outras substâncias, né, que você pode melhorar a queima de calorias, buscar, portanto, um aumento do metabolismo celular através de algumas coisas, e isso leva à perda de peso, né. E eu tenho casos aí de 5, 6 quilos que são perdidos em algumas situações quando a pessoa adere ao tratamento de forma geral e em especial aí. Aqui está a mesma coisa que nós falamos a vocês então, né. Então nós temos o hipotálamo como nosso principal centro da fome. A grelina estomacal age no hipotálamo dizendo que eu estou com fome, acabei de comer. PYY produzido, colicistocinina age também no sistema nervoso central. Adipócitos produzem a leptina, e aí eu tenho definitivamente a saciedade. Percebam que os receptores de glicose no fígado estão diretamente ligados. O nosso estômago, aumento da produção de grelina, a colicistocinina, o GLP-1, né, que é um hormônio também importante nesse mecanismo, simuladores ou semelhantes ao glicogênio, desculpem, ao glucagon, semelhante a glucagon, né, esses hormônios aqui, e o PYY também, hormônio importante no mecanismo e aonde eles estão no intestino, estômago, duodeno, intestino delgado e intestino grosso, como que eles se distribuem no nosso organismo como um todo aí presente. E para irmos finalizando, gente, eu trouxe algumas questões ligadas a alguns artigos. Programa de intervenção de estilo de vida baseado em yoga de curto prazo se mostram eficazes na perda de peso, realizado para investigar a interleucina 6, que é um marcador, pessoal, muito importante de inflamação. E é por isso que ele está ligado como um marcador importante no diabetes tipo 2. Vitamina D também age como um cofator ligado a várias ações de enzimas no nosso corpo. A neoptina também é um importante marcador inflamatório. E fatores de risco para o diabetes pode ser modificada por uma intervenção de curto prazo no estilo de vida, baseada em yoga em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Trabalho de 2017, produzido em Nova Delhi, Instituto de Endocrinologia e Metabolismo. Nesse estudo, 34 pessoas com sobrepeso ou obesidade. Os resultados mostraram que interleucina 6, vitamina D, fatores de risco para o diabetes foram favoravelmente modificados por uma intervenção de curto prazo no estilo de yoga de vida em relação à obesidade. Um trabalho muito curto, gente. Ele mostrou resultados em 10 dias. Mudança do perfil de colesterol, mudança no perfil de triglicérides, mudança na frequência cardíaca, mudança na pressão arterial. Portanto, só benefícios ligados à glicemia, a jejum, em relação às questões do yoga. Em 10 dias, mostrou-se nesse estudo, sem nenhuma outra mudança de forma direta na vida do paciente. Não se sugeriu que esse paciente virasse vegetariano. Não se sugeriu que esse paciente mudasse os modos de vida. Porém, naturalmente, as pessoas acabam mudando o seu modo de vida. Em 10 dias, nessas pessoas, uma média de 1 quilo de peso foi perdido. Parece pouco isso. Não é. 1 quilo, a cada 1 quilo que é perdido, 16% de redução da possibilidade de diabetes tipo 2. Portanto, uma pessoa que está num quadro de obesidade, se ela perde 1 quilo, ela reduz em 16% a chance dela desenvolver o diabetes. Portanto, num quadro de pré-diabetes, isso é extremamente importante. Um trabalho que eu produzi com um colega meu, amigo meu, né? Grande amigo meu, o senhor Gabriel Esquiba, que é doutorando em fisiologia na USP Ribeirão Preto. Nós fizemos um trabalho que mostra alguns aspectos fisiológicos e terapêuticos do yoga relacionados ao diabetes. Diabetes mérito, responsável por 6,7 milhões de mortes em 2021. Instituto de Diabetes.
643 milhões de mortes espera-se que vão acontecer em 2030, até 2030. 780 milhões até 2045, se continuarmos nesse ritmo. 77% dos casos estão ligados à população de baixa renda e instrução. Importante falar nisso. Instrução. Quantas pessoas têm esse conhecimento que nós podemos estar aqui conversando hoje? As pessoas de baixa renda, como é que elas vão buscar uma alimentação de maior qualidade? Não dá para comprar tomate orgânico. Custa 5 ou 6 reais o quilo, ou mais. Não tem como. Essas pessoas vão comer o que der. Então, uma ilusão a gente falar, ou uma hipocrisia a gente falar a respeito disso que muitas vezes nós falamos. Isso é uma situação de privilegiados. Termos uma alimentação, não que a gente não deva tê-la, mas às vezes é até ruim, né? Saber que a população, de modo geral, ela não tem nem como discutir. Quando eu dava aula no curso de medicina da Universidade Federal do Paraná, e o departamento de parasitologia, nós fazíamos trabalhos com as populações de baixa renda, né? E uma das coisas que eu falava para os meus alunos na época, quando eles iam fazer extensão universitária com crianças carentes, não adianta você chegar para a criança carente e falar para ela: olha, você tem que lavar a mão antes do almoço, tá bom? Você vai levar uma invertida, porque essa criança vai olhar para você e vai olhar dizer para você assim: qual almoço? Ela não está preocupada em lavar a mão antes do almoço. Ela está preocupada em comer o que der, o que tiver. Então, é essa coisa toda que nós precisamos mudar, de um modo geral, no país e no mundo. Esse modelo de instrução e, obviamente, uma distribuição mais igualitária de renda, né, que a gente precisa observar, dando condição a essas pessoas de entenderem, de buscarem, através da instrução, esse mecanismo que possa te dar esse tipo de possibilidade de buscar uma alimentação mais saudável, de um modo geral. O objetivo do trabalho foi conscientizar sobre a situação global do diabetes mellitus, as suas consequências e fisiopatologias. Propor uma prática alternativa que possa atuar como um benefício à condição de saúde desses pacientes referentes ao controle glicêmico e balanço muscular. Porque o diabetes tipo 2, ele diretamente leva à sarcopenia. Então, além da pessoa ter um problema ligado ao aumento da concentração de glicose no sangue, aumenta a pressão arterial e leva também a uma diminuição de massa muscular como um todo. Uma das intervenções capazes de regular a glicemia é o treinamento físico. Exercício contra-resistidos, que seria a musculação, podemos, de um modo geral, a resistência aeróbica, corrida, caminhada, treinos concorrentes, que seriam os dois, são os mais eficazes no controle glicêmico pelos trabalhos científicos mostram isso. Principalmente quando combinado a uma dieta equilibrada. Isso é o principal elemento. Porém, grande parte da população tem problema com a academia. Outra grande parte da população tem problema com caminhadas ou mecanismos de modo aeróbico, corridas por aí. Portanto, existe uma grande dificuldade de aderência dos pacientes aos treinamentos de um modo geral. As academias, ou melhor, o treinamento resistido, que nós podemos dizer então, eles exigem o quê? Equipamentos, aparelhos de um modo geral, que você precisa ter. Os problemas das corridas muitas vezes levam às fissuras alimentares, e as academias também. Porque o indivíduo, quando faz o exercício intenso, ele tem uma interpretação de que se eu trabalhei bastante o exercício, agora eu posso comer à vontade. Então ele gasta 500 e come 1.000 calorias em seguida, né? Exatamente por esse descontrole que a pessoa tem. Ela não vê o exercício como um prazer, porque quando a pessoa tem prazer no exercício, ela não desconta na comida. E esse é um dos grandes problemas que os médicos, de um modo geral, enfrentam para tratar a questão da obesidade. Não é apenas você dizer para o paciente: ah, para de comer e vai correr. Não é isso. É muito mais complexo que isso, essa questão. Porque o simples fato de correr gera na pessoa a interpretação de que ela precisa buscar uma
necessidade de prazer, e esse prazer vem na comida e não na atividade física, diferente, muitas vezes, do yoga. Tagasami, um outro pesquisador, em um trabalho realizado com pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, em um regime de asanas, 40 dias, supervisão de especialista, 13 asanas em especial. Os níveis médios de glicose de 208 para 170, com uma diminuição significativa de dobras cutâneas em relação e a mudanças dos níveis de insulina no corpo dessas pessoas. 40 dias, 13 asanas específicos. Vejam, esses 13 asanas também não precisam ser realizados, esses 13 em especial, né? Foram usados os 13 por uma questão de metodologia, o que às vezes é necessário. Mas também devemos entender, e nós já falamos isso nas nossas outras aulas anteriores, o yoga, ele não é caracterizado por um asana ou por outro. Os resultados que foram obtidos nos trabalhos que nós fizemos, nesse que eu fiz com meu colega, meu amigo, ou outros que eu mostrei para vocês aqui, o yoga é o yoga como um todo, especialmente o Ashtanga Yoga, os 8 passos do yoga, yamas, niyamas, pranayamas, a meditação, os asanas. Todo o conjunto do yoga é que leva a esse resultado. Então, as 13 posturas que foram feitas no trabalho podiam ser outras, não há problema nisso. Essa é a minha interpretação. Os trabalhos mostraram que posturas específicas, exatamente para você ter metodologia científica. Mas é o yoga como um todo que leva a esse resultado. E dentro desse resumo que eu trago para vocês, asanas, geralmente definidas como uma postura corporal mantidas com estabilidade e facilidade por Patanjali, né, que é uma das características do yoga. Sukra, estabilidade, né? Yoga deve ser mantido, portanto, através da estabilidade do yoga e conforto. Estira, Sukrasana. Dentro do Hatha Yoga Pradipika, enfatiza que asanas ajudam a trazer estabilidade na saúde e na flexibilidade do corpo. Maravilhoso. Mas a maioria dos asanas atuais, eles vieram da onde? Vieram da ginástica, vieram das práticas da educação física. Vão sendo criados, atribuídos. Eles não existem no yoga clássico. O yoga mais clássico, ele nos mostra basicamente 2 asanas dentro do Bhagavad Gita ou dentro dos Yoga Sutras. O Hatha Yoga Pradipika, ele vai trazer 15 asanas. O Gheranda Samhita, que são os 2 livros mais clássicos do Hatha Yoga, 32 asanas. Segundo Shiva, né, seriam 84, segundo alguns livros, né, o Shiva Samhita são 84. Então, Shiva ensina o yoga a Ishvara. Ishvara ensina yoga a Manu, o deus da humanidade. Manu, da onde vem o termo humano, né, que seria o criador, o deus da humanidade, segundo a mitologia, a filosofia e da filosofia do hinduísmo, trazendo, portanto, essa base do yoga. Então, isso tudo são coisas que nós vamos criando dentro do yoga. Por isso, o que, que nós devemos buscar no yoga? É sempre o yoga clássico, né? O Ashtanga Yoga, o yoga completo, dentro desse mecanismo para podermos manter a estrutura e a base do yoga. Alguns exemplos são o metabolismo da glicose, alterações no gasto energético, respostas ventilatórias, consumo de oxigênio, bem como parâmetros respiratórios, neuromusculares e cardiovasculares, ligados a todo esse mecanismo da pressão intraabdominal, a pressão de volume, que nós conversamos lá na primeira aula que nós tivemos, quando falamos dos pranayamas, né? Aumento da pressão intraabdominal, sustenta a coluna vertebral. Então, esse conjunto, esse pacote de coisas que o yoga nos traz, é que nos dá esse benefício como um todo. O yoga ele atua nos mecanismos de ato-reflexos, neuromusculares, posicionamento dos asanas como excelente sistema de restaurar a harmonia e o equilíbrio psicossomático do nosso corpo como um todo. É preciso ressaltar que os esforços reais que estão sendo feitos em asanas são de natureza psicossomática. Se não,
nós estamos fazendo exercícios físicos. O yoga sem respiratório, o yoga sem concentração, asanas sem estarmos num momento especial, sem estarmos centrados naquilo que fazemos, se tornam apenas exercícios físicos. É bem melhor um ótimo personal training do que um instrutor de yoga nesse tipo de yoga, quando muitas vezes é dessa forma apresentado. Segundo o Hatha Yoga, nos ajuda a evoluir a partir das nossas tendências primitivas, desenvolvendo assim qualidades cada vez mais avançadas. Então, nós vamos deixando o nosso cérebro reptiliano um pouco mais de lado e desenvolvendo características mais avançadas no nosso modo de vida através do yoga. Então, o yoga não é apenas para desenvolver um corpo diamantino, como diz o Hatha Yoga, mas sim para desenvolvermos uma mente melhor, uma mente que possa perceber os desequilíbrios. Os desequilíbrios sempre estarão presentes. Tem dias que nós, instrutores, pesquisadores, que trabalhamos com yoga, não estamos bem, não é tudo certo nessa vida, né? Mas o importante é você perceber essas características e voltar o quanto antes para a busca do nosso estado de plenitude. No yoga, considera que cada indivíduo não se limita apenas a um nível físico da sua existência, mas composto de uma natureza universal múltipla. Essa é a base do yoga. Ver o indivíduo como um todo. Os conceitos de Panchakosha, ou de Panchas Mahabhutas, que são os cinco elementos que constituem todo o nosso corpo: ar, éter, terra, água e fogo. A base do Ayurveda. Esses elementos se juntam de maneira sutil a formar as características que constituem o nosso corpo: Pitta, Vata e Kapha. A nossa natureza real multidimensional do indivíduo, onde a saúde resulta de uma interação dinâmica entre todos os níveis da nossa existência, constituindo os 8 tecidos pelo Ayurveda. Dentro da fisiologia, 4 tecidos, né? Tecido conjuntivo, tecido muscular, o tecido nervoso, que nós temos aí os tecidos do nosso corpo. No Ayurveda, nós temos 8 tecidos: Rasa, que é o plasma, o mais básico, inicial; Rakta, que forma o sangue, que leva à formação de músculo, Mansa; Medas, o tecido adiposo, ao tecido ósseo; Madhyas, que é o tecido nervoso, a medula; Chukra, o tecido reprodutivo. E muitas vezes o 8º tecido, que nem em todos os clássicos do Ayurveda são citados, Odyas, que seria o nosso tecido principal, ou um dos mais nobres dele, o nosso tecido imunológico, ou o reprodutivo, né, que pode ser o Chukradato. Esses dois últimos tecidos são os mais nobres dos tecidos do nosso corpo, e a manutenção deles leva à nossa saúde como um todo. Ambas as ciências da saúde entendem a importância dos tridoshas, Vata, Pitta e Kapha, cujo equilíbrio vital para a saúde e funcionamento, juntamente com os canais energéticos, os nossos nadis, os chakras, a harmonia dos centros energéticos, correlacionados aos nossos centros neuroendócrinos. E isso mantém a nossa saúde como um todo. No Hatha Yoga Pradipika, ecoa as qualidades quando o yogi Svatmarana nos diz: magreza do corpo, brilho no rosto, clareza da voz, brilho nos olhos, liberdade de doenças, controle sobre a ejaculação seminal, estimulação do calor gástrico e purificação de canais de energia sutis são marcas no sucesso no Hatha Yoga. A saúde, segundo o Ayurveda. E para finalizarmos com vocês hoje aqui, uma frasezinha do Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 20, no verso 17. O incomparável corpo humano, que é raramente obtido, é útil
como uma embarcação perfeitamente construída, que tem um mestre espiritual segurando o seu leme e que avança impelida pelas brisas favoráveis da minha, Krishna, das minhas instruções. Um ser humano que não utiliza essa oportunidade para cruzar o oceano da existência material deve ser considerado negligente de seu próprio eu. Portanto, quando a gente fala de tudo isso que nós estamos conversando e buscando dentro das nossas ideias do Ayurveda, do objetivo principal desse curso, é trazermos a ideia de plenitude da nossa saúde e pensarmos que esse nosso corpo físico é uma bênção, que nós temos que cuidar desse barco, para que assim, com esse barco em ordem, com essa carruagem, que quisermos fazer também essa analogia em ordem, nós possamos atravessar esse oceano da existência e chegarmos ao nosso final, sem esse sofrimento, porque o final é a morte. E ela não é para ser vista como algo tenebroso, mas nós devemos buscar esse momento de passar por ele da melhor forma possível, com o conhecimento que nós temos. E assim atingirmos esse momento final, através do conhecimento, da busca da informação, chegarmos a esse momento pleno da nossa consciência e da nossa, quem sabe, libertação. Agradeço para vocês por aqui. Se tiverem alguma pergunta, deixa eu ver, temos alguma coisa. Se obrigado, obrigado de novo. E fico aberto à disposição para vocês todos aí. Podem me chamar no chat, a gente vai conversando e até mais vê-los. Obrigado a todos, até mais.